começando mais um Conexão Podcast. Eu sou o Matheus, graduando em Engenharia de Materiais. Eu sou a Ana Júlia, graduanda de Engenharia Metalúrgica. Para quem ainda não assistiu o primeiro episódio, aqui é um podcast voltado a trazer a ciência de uma forma mais democrática, bem simples para vocês e didática. Hoje, a gente está com o Florencio e a Catarina, os diretores dos nossos cursos de FCE, né? do FCDS. Sim. E Muito obrigado. Muito obrigada por estarem aqui no nosso segundo encontro. Participando do segundo encontro. Agora são dois convidados, então a dinâmica é extremamente diferente. A gente vai trazer para vocês. Bom, bom dia. Quem está assistindo, bom dia. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, boa noite. É um prazer enorme receber vocês. Vocês poderiam se apresentar, falar um pouquinho da trajetória de vocês para o pessoal que está ouvindo. Pode começar você, Florêncio. Tá. Então, meu nome é Florencio Gomes de Ramos Filho, nome extenso, né? Mas carrega em si toda uma história também, né? Do meu antepassado, do meu pai, do meu avô, enfim. Eu não sou do Rio, sou pernambucano, né? Como diz assim, nasci no mato, no Alto Sertão Pernambucano. E de lá até aqui foi muita estrada, né? Do Alto Sertão Pernambucano até o Rio de Janeiro foi muita estrada, que eu nunca imaginei estar aqui, né? Eu via o Rio de Janeiro nas novelas, né, da Globo, ou outras novelas, enfim, e achava isso inalcançável, né? De repente estou aqui no Rio de Janeiro, né, numa das melhores universidades do país, né, fazendo parte das melhores universidades do país. Isso é fruto de uma trajetória, né? De um esforço, não só meu, mas também de toda da minha família, né? Que sempre eu falo nas escolas de grau, né? Que o pessoal, quem está se formando, é um esforço próprio, mas também é um projeto de família, né? Porque por trás deles também tem uma família lá que está batalhando, né? E eu comecei fiz a minha graduação minha primeira, vamos dizer assim, liberdade, sair de casa, foi em volta de 14, 16 anos, quando eu fui sair de casa para fazer eu morava no povoado, fui para Petrolina mesmo, que é a minha cidade natal. Foi quando eu precisei sair de casa para poder terminar meus estudos no nível médio, né? Antigo nível médio. E depois disso fui para fazer faculdade em outro estado, na Paraíba, né? Quando eu fiz Engenharia de Materiais, né? E depois vim fazer mestrado e doutorado aqui no Rio de Janeiro, né? E foi cada uma dessas mudanças, né, foi uma ruptura, né? Uma ruptura porque eu tenho que trazer, deixar para trás as questões que eu já tinha construído anteriormente, as amizades e tudo, e construir novas amizades dali para frente, né? Mas sempre foi um desafio, né? E eu embora tenha medo, né, do novo, do que vai me acontecer, mas eu sabia que tinha que ir para frente, eu sabia que era isso que eu tinha que fazer, né? E foi acontecendo daí, então, foi uma consequência, né, do esforço, né, claro, das minhas escolhas, mas dos esforços que eu implementei nos esforços que estavam, nas dificuldades que estavam sendo implementadas, né. E aí, de repente, estou aqui, né, como diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Engenharia, de uma universidade bem renomada do país, né. Assim, eu olho para trás com muito orgulho de mim, né, da minha trajetória, de certa forma, né. Essa foi até uma oportunidade de estar conversando com o professor Érico, né, fez um convite, falei, nossa, as perguntas que vocês mandaram no inteiro é pergunta até de analista, né? São perguntas existenciais. Talvez minha culpa. Mas é interessante você olhar isso, né, você se ver, né, de fora. Nossa, o que eu fiz até agora, né? Sim. Como foi minha trajetória? Essa pergunta é muito interessante, né? E até para você se avaliar e ver assim, o que eu posso fazer até daqui para frente, né? Ou seja, o quanto eu construí, o quanto eu posso fazer e ainda posso ir mais além, até me situar no que eu sou hoje, né? O que eu fui, o que eu sou hoje e o que eu posso ainda ser, né? E aí hoje eu sou o diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Engenharias, né? Sou o diretor de vocês, não, na verdade estou o diretor de vocês, né? E sou do curso do Departamento de Engenharia de Materiais, né? Minha formação foi em Engenharia de Materiais, doutorado eu fiz aqui no Instituto Macromoléculas, lá no Fundão, né? E hoje estou diretor da FCE, né? FCE, que é a Faculdade de Ciências Exatas e Engenharias, que congrega os cursos da área de Exatas e Engenharias, que é os cursos de Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica, né? Engenharia de Produção, o curso de Ciência da Computação, o curso de Construção Naval, que é o Tecnólogo, né? E o curso de Tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né? São cursos voltados para essa área mais tecnológica, né? E no total, né,
a nossa faculdade, ela tem em torno de mais ou menos 60 professores, né, e quase 1.000 e poucos alunos, né, e alunos mais aqui no geral da nossa região, ou seja, nós estamos com esse desafio, né, de estarmos aqui nós estamos aqui inseridos na região do Noroeste, mas com essa proposta de atender, eu acho que nós estamos atendendo, né, essa demanda local, né. Então, esse é um pouco da minha história. Primeiro, eu agradeço a oportunidade, né, de falar. Nunca é fácil falar da nossa trajetória, olhar para a gente mesmo, como o professor Florencio colocou. E parabenizar pelo projeto, bem interessante, né, essa fala descomplicada, mais informal mesmo. A gente precisa aprender para atingir cada vez mais as pessoas e os jovens da geração de hoje. Né? Então, meu nome é Catarina Recar Fingolo, eu sou graduada em farmácia pela UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois eu fiz mestrado em biotecnologia vegetal e doutorado em química de produtos naturais, né, todos pela UFRJ. Eu também sou do interior do estado do Rio de Janeiro, sou de Santo Antônio de Pádua, noroeste fluminense. Também tive que sair, né, e aprender, caminhar com as próprias pernas, né, morar sozinha e me virar. Então isso, né, enriquece muito a nossa vida. Atualmente estou como diretora da Faculdade de Ciências Biológicas e Saúde. Como vocês sabem, a UESO foi incorporada ao UERJ em março de 2022 e a UESO deixou de existir e duas faculdades surgiram, né? A Faculdade de Ciências Exatas e Engenharias, hoje com a direção do professor Florencio e a professora Daniele, e a Faculdade de Ciências Biológicas e Saúde, a FCBS, hoje, né, dirigida, né, com direção eu e a professora Aline. Hoje, a Faculdade de Ciências Biológicas e Saúde, ela tem 3 cursos: curso de farmácia e curso de Ciências Biológicas, ênfase Biotecnologia e Produção, e Ciências Biológicas, ênfase Gestão Ambiental. Se mencionar, nós temos curso de pós-graduação também, né? Sim. Que é da Ciências Materiais e de Farmácia. Nós temos hoje 2 cursos de pós-graduação, um de Ciência e Tecnologia Ambiental, né? São 2 mestrados profissionais e um de Psicanálise e Políticas Públicas, que foi recém-incorporado agora em dezembro de 2023 e que teve a sua primeira turma agora recente, né, nesse semestre. E temos também um mestrado e doutorado acadêmicos que está em vias de regularização, né, perante a UERJ. Ele era a UESO e está atualizando o regimento, né, que é o Biotrans, Biomedicina Translacional. Caramba, que legal. Vocês dois trouxeram a trajetória de vocês. E quando foi que a carreira de pesquisador se apresentou para vocês? Quais foram os principais desafios que vocês tiveram ao longo dessa trajetória como Então, o pesquisador? primeiro desafio, eu acho que eu falei um pouco na primeira, que é sair de uma cidade interior e descobrir, eu acho que o principal desafio nosso, começa no vestibular, quando a gente tem que decidir qual é a carreira a seguir. Né? A gente é muito novo para isso e eu, como era uma pessoa do interior, achava que só existia o curso de Medicina e Direito, né? Que eram os principais cursos escolhidos pelos meus colegas, né, da escola, né, lá em Pádua. E quando chegou aqui, eu fui fazer cursinho, eu vi que eu gostava muito da química, né, e que medicina ia me tirar noite de sono, eu sou uma pessoa que precisa dormir. E tem um irmão que fez medicina e a gente fez cursinho juntos, então eu fui descobrindo que não era a minha área. Né, a área de humanas também não sentia que era a minha praia. E aí resolvi fazer farmácia por conta da química, né? E aí também eu tenho um exemplo, né, em família, que meu avô, ele não teve estudo, né, estudou até a 4ª série, mas eu costumo dizer que ele era um farmacêutico nato, né? Ele estudava as plantas na zona rural onde ele morava. Meu avô teve 13 filhos, né? Então ele experimentava as plantas e fazia as medicações, né? Experimentava em família, né? E desde aquela fazia cobaia mesmo, né? E um dos medicamentos que ele tentou fazer naquela época, e ele já tinha noção, ele fez um laboratório na casa dele, né, com granito e tudo, assim, excepcional, uma pessoa sem estudo, né? Então ele me motivou, né, a escolher esse curso e a estudar as plantas medicinais. Então por isso que eu fiz química de produtos naturais e escolhi farmácia, né? Depois, mesmo na época do cursinho, né, eu trouxe ele, eu sou a única farmacêutica da minha família é imensa,
E muitos não conhecem até hoje a história dele, porque ele fazia, naquela época, ele já tinha uma noção de patente, né? A patente não era falado lá, ainda mais na região, mas ele fazia as experiências, testava nos cobaias os próprios filhos, ou ele, a esposa, porque ele não queria que aquela descoberta fosse comercializada antes dele descobrir, né, efetivamente. E ele chegou a criar uma pomada para crescimento de cabelo, né, que até hoje a gente não tem. Isso quando? Isso 1900 e bolinha. E aí ele anotava em caderno, né, e ele, né, no final da vida, 80 e poucos anos, ele faleceu com 93, ele me passou esse caderno, que ele não passava para ninguém. E aí, vou até emocionar um pouco. E aí, eu escolhi uma das plantas para estudar, uma que estava na composição desse medicamento, que é uma família que tem muito careca. Então, meu pai, né, meus tios, tem muita gente sem cabelo. E é uma questão difícil, né, de você ter. Então, eu resolvi fazer o mestrado seguindo isso, escolhi uma dessas plantas. E ele fez pomada, fez tudo, né? A farmacêutica queria pegar a fórmula, então ele não passava, né? Então ele morreu sem passar. E aí nesse caderno tinha, né? E aí eu lembro que quando eu quis fazer o mestrado, eu cheguei para o orientador e falei, eu quero fazer esse projeto, né? Então eu sempre me desafiei, né? Eu nunca segui o projeto do laboratório, então eu sou a única aluna da minha orientadora que fugiu, né, da linha de pesquisa que ela trabalhava, porque eu tinha esse propósito, né? Não foi fácil, né? Ele já no CTI, nos últimos momentos de vida, ele falou, você não vai conseguir, né? Porque demora muito você descobrir um medicamento. A gente sabe que desde quando você começa até sair o medicamento, demora mais de 20 anos, né? Então, ele falou isso e eu falei, gente, e agora? O que eu faço? E aí, no mestrado, você tem 2 anos para ter resultado. E aí vem a orientadora, né, a minha orientadora Maria Auxiliadora Coelho Kaplan, ela é bem conhecida também nessa área. Ela aí manda alunos para tudo que é estado do país, do nosso país e fora do país. E aí ela falou assim, pode fazer, né, o seu projeto, mas como era a flor da bananeira, a inflorescência da bananeira, e esse produto natural, né, que eu quis estudar. E aí eu vi que eu não ia conseguir, porque a gente precisa trabalhar com animais, né, camundongos especiais, e aqui no Brasil a gente não tem acesso, então o custo disso é alto, mexe com o comitê de ética, né, então é complicado, né, trabalhar com humano, experimentação, eu não podia usar cobaia, né, como meu avô fazia na época, então, cobaia humano, né. Então eu vi que era muito mais difícil, que ele tinha razão, que eu não ia conseguir. E aí minha orientadora falou, faz então as propriedades nutricionais da flor da bananeira. É um subproduto da natureza, né? Então até hoje eu trabalho um pouco com isso, mas eu aprendi naquele momento, né? Talvez aí o segundo desafio, depois de sair do interior, foi eu mudar a minha rota, né? Porque eu tinha que ter um resultado, mas mas saiu completamente do projeto inicial. Então nós vimos que a inflorescência da bananeira, ela tinha 5.000 vezes mais potássio do que o fruto. Então, assim, é utilizar um subproduto que é descartado na natureza e ressignificar. E aí, quando eu cheguei aqui na instituição, aqui na UESO, eu vi que tinha um projeto de celíacos, né, de uma professora aqui da casa. Celíaco, né, para quem não sabe, não podem ter contato com glúten, né, então tem que substituir o trigo. E aí eu aproveitei a pesquisa que eu fiz no mestrado, desenvolvemos uma farinha e fizemos macarrão, fizemos alguns produtos já aqui na instituição. Tudo sem glúten. Sem glúten, né? Então a gente usou essa farinha para produzir alguns produtos alimentícios inovadores. Infelizmente, na época do doutorado, eu fiz o depósito da patente dessa farinha, mas a gente não é orientado a escrever uma patente, a gente não se forma para isso. E aí, 9 anos depois, eu já estava aqui, a patente não foi concedida, demorou esse tempo todo para ser analisada, porque lá atrás, em vez de eu marcar produto, eu marquei processo. E o processo não era inovador. Então, assim, se eu tivesse tido essa orientação lá, por isso eu falo da importância do projeto de vocês, que é descomplicar, né? É tornar mais acessível, porque a gente, às vezes, passa por um processo, demora anos para saber que você fez errado porque não teve orientação. Então, acho que falei alguns dos desafios aí, né? Mas o desafio também de estar na direção é imenso, né? A gente tem que
lidar com pessoas, fazer gestão de recursos humanos. E a gente também não aprende, a gente aprende no dia a dia e a gente tem tido alguns resultados positivos, né, com a nossa determinação de fazer acontecer. É interessante, né, que a Catarina falando sobre a questão própria dela, né, como a gente tem essas referências, né, às vezes a gente busca essa referência já na família mesmo, né, essa questão, perguntou lá, como é que foi essa questão de ser pesquisador, né, eu acho que a gente começa já pequeno nas observações. A Catarina falou do avô dela, eu lembro do meu pai, né, meu pai, ele estudou até a quarta série, né, antiga quarta série, mas ele é uma pessoa que gosta muito de ler, né, ele lia bastante. E a imagem que eu sempre me motivava a estudar é ver meu pai buscando a leitura, né. Eles, mesmo com a questão do estudo dele sendo limitada, né, mas ele buscava sempre a leitura, né, ele achava interessante que ele pegava o dicionário e começava a ler o dicionário. Isso para mim era um motivo, né, ele me motivava, né, para estudar. Ele nunca falou, tem que estudar, né, mas o exemplo dele, né, de estar buscando a leitura, buscando conhecimento, isso me inspirava, né. E aí, quando, até a minha própria infância, eu acho que eu tive o privilégio, eu falo assim, eu acho que eu tive uma infância ótima, teve minhas limitações, né, claro, mas isso aí eu acho que isso aí, eu não vou falar disso, vou falar do que a minha infância trouxe a oportunidade de observar o mundo, por morar no interior, vamos dizer assim, na roça mesmo, né, eu tinha essa questão de observar o mundo, observar a natureza, eu era muito introspectivo, né, outras questões também, né, que também não vale a pena colocar aqui, mas o lado bom é que me colocava numa posição de ser mais introspectivo. E aí eu me analisava o outro, analisava a natureza, e aí começou a despertar em mim essa questão do descobrir, da descoberta, né. Tanto que quando eu entrei na graduação, eu fui fazer lição científica, né, e tive bons orientadores, né, na iniciação científica, mas no mestrado foi que despontou realmente a questão da pesquisa, né. Eu tive uma orientadora que ela me deixou assim à vontade, claro, ela estava ali junto, mas ela me deixava à vontade de buscar os conhecimentos e fazer, né, e tomar um rumo na minha pesquisa, né. Eu pesquisei na minha mestrado na nanocompósito, né, nanocompósito polimérico, né, e assim, a minha busca, né, durante o mestrado foi tão intensa, né, que a gente conseguiu fazer um artigo que foi muito bem recebido no meio acadêmico, teve muita, você diz, o fator de impacto foi tão alto, né, a procura, né, a citação depois do artigo foi tão alto, que depois a gente foi depois citado, né, não homenageado, mas o mestrado em si tomou isso como uma referência, né. Mas assim, para colocar como essa questão do se dedicar, né, ao que você gosta, ao que você quer fazer, né, e ter também um certo apoio, como isso ajuda bastante, né. E no doutorado, eu fazer também, concluir meu doutorado na parte de nanocomposta aqui com o professor aqui do IMA, né, o professor Ailton, que também ele já faleceu, mas que também me deixou à vontade, né, na pesquisa. E isso sempre me motivando a buscar, né, essa pesquisa, né, buscar as novas rotas, como a professora Catarina falou, né. Às vezes a gente vai direto para um objetivo, mas não acerta a rota. De repente a gente vê que realmente aquilo não vai dar certo, ou não é por ali, a gente tem que rever nossas rotas. Então faz parte também da pesquisa, né. E acontece na maioria dos casos. Né? Sim, na nossa vida, no jovem também, né. Até essa questão mesmo, que a gente entra na faculdade, a gente tem muitos jovens, muitos sem a visão do todo. Mas enfim, é o que está ali. Então a gente às vezes escolhe faz umas escolhas baseadas no que a gente tem naquele momento, né. E às vezes tem que mudar de rota, né. Quando tem tempo, ótimo. Quando não tem tempo, a gente vai, vamos em frente. Mas quando a gente tem essa possibilidade de mudar de rota, mudar de coisa, tudo bem, vamos fazer sim, né. Mas então essa foi a minha trajetória de pesquisa, né. O que mais me motivou, né, foram pessoas que passaram na minha vida, né. Assim, esse exemplo do meu pai, o exemplo dos meus orientadores que eu tive, bons orientadores durante a minha graduação, mestrado e doutorado, né? Eles foram exemplos, né, para continuar a pesquisa, né? E motivar, né, a ir atrás desses, assim, que a gente fala, hoje a gente presa a questão das publicações, né? Tem que publicar, mas é o que pesquisar, né?
que eu estou pesquisando? O que se traz? Né? Isso é importante também. Né? Então, isso também dera essa noção, né? da qualidade do que você está pesquisando também. Né? E falando um pouco sobre a pesquisa em si, Florence, você terminou seu mestrado com foco em nanocompósitos, como você falou agora. E você pode explicar para a gente do que se trata a sua pesquisa e como você enxerga a forma como a ciência evoluiu desde a época que você fez no mestrado até agora? Olha só, essa pergunta aí também me deixou... Talvez também tenha sido. Então, como eu falei, né, comecei com nanocompósito, né, a parte de nanocompósitos poliméricos, né, Para situar o pessoal, isso foi em 2009, né? Isso. E com a incorporação de uma argila, né, ao polímero, que é o plástico, mas de uma forma que ela pudesse se dividir em escala nanométrica e dar umas propriedades a mais ao material, né? Só que essa pesquisa hoje, né, já evoluiu bastante. Realmente eu estava até olhando. Hoje o pessoal trabalha com nanotubo de carbono, trabalha com grafeno, é outra coisa. Enfim, não se trabalha ainda com as argilas, as fibras naturais, mas hoje a tecnologia avançou, né? Realmente hoje a pesquisa já está mais avançada, né? E até em escala vamos dizer assim, manipulação atômica também, né? Mas hoje a parte de nanocompósito hoje está bem ligada na parte de nanotubo de carbono e grafeno, né? A pesquisa hoje também nesse sentido. Eu atualmente trabalho com a parte de nanocompósito ainda com membranas poliméricas produtoras de próteses para célula combustível, né? A gente trabalha com matriz inorgânica, né, com as argilas ou matriz inorgânica sintetizadas, né? Então, e ainda trabalho nessa área. Mas hoje o avanço mesmo é o nanotubo de carbono e o grafeno, né? Professor Catarina, você acha que o ramo da farmácia é bem similar, é mutável o tempo inteiro, você não tem... E muitas das pessoas que vêm esse curso, ela não sabe, ela vai entrar e não sabe qual é o tipo de ramo. Você é uma exceção que você tinha o seu avô. Pode falar um pouco pra gente sobre quais são esses ramos que as pessoas podem tomar dentro da farmácia, porque tem muita gente que não sabe. E também falar um pouco sobre a sua pesquisa, que eu vi que você é fitoquímica, explicar um pouco pro pessoal do que se trata. Então, farmácia é uma área multidisciplinar, né? É um curso bastante difícil, inclusive, da graduação, né? E segundo o Conselho Federal de Farmácia, né, até uma pesquisa que eu vi desse ano, tem mais de 130 especialidades, né, divididas aí num grupo de 10 linhas de atuação, né? Então, vai desde a área de alimentos, análises clínicas, farmácia comercial, farmácia industrial, farmácia hospitalar, área de educação, né, que muitas vezes a gente segue a área acadêmica, então eu, né, atuo nessa área também. Falei da área de alimentos, né, que eu atuo no desenvolvimento de novos produtos. Tem a educação, que a gente acaba fazendo, né, orientando alunos, atuando na graduação, pós-graduação. Tem as práticas integrativas e complementares. Tem a gestão, né, tanto de empresas públicas públicas e privadas, né? Então a gestão, né, vários farmacêuticos assumem posições no administrativo, saúde pública, toxicologia, então é uma área muito ampla, né, que o profissional farmacêutico ele pode atuar, tá? Junto com outros profissionais também, mas é uma área muito extensa. Então a minha pesquisa, né, desde lá de trás, eu atuo, né, faz parte da formação a área de alimentos, como eu coloquei, eu continuo trabalhando com alimentos, inclusive agora a gente está, a professora Aline e a professora Daniele, que é vice-diretora da FCE, a gente está orientando um aluno no mestrado profissional em Ciência e Tecnologia Ambiental, utilizando um alimento, um produto natural, né, que eu fiz química de produtos naturais, para substituir o plástico. Né? Então, a gente está fazendo depósito de uma patente agora, né? Essa semana mesmo a gente vai enviar para depósito, para substituir o plástico. O professor Florence colocou aí, né, que a tecnologia avançou, mas a gente ainda hoje vive problema, né, relacionado à sustentabilidade. Não é fácil, né? É um desafio muito grande a gente produzir algo sustentável, né? Então, trabalhar com pesquisa clássica, básica, né, mesmo que não seja a tecnologia de ponta, a gente também pode, né, resolver problemas ambientais.
Então a gente pode sim, né, substituir o plástico com materiais existentes na natureza e que são subprodutos. Né? Então a gente trabalha hoje, né, com material de origem animal e que a gente conseguiu fazer um polímero aí, né, para substituir o plástico, então biodegradável. Né? Então a área de alimentos que eu atuo é essa. Eu também atuo com contaminantes plásticos presentes na natureza, em área de reserva ambiental, para conscientizar a população. E minha linha de pesquisa mais atuante, né, é trabalhar com plantas da Mata Atlântica, né, para desenvolver medicamentos a partir de uma planta de origem brasileira. Né? Então, tem-se muito medicamentos a partir de produtos naturais exóticos, né, que são de outros países, porque a legislação não ajuda muito a você buscar um medicamento de origem nativa. Né? Então, o pesquisador sofre muito nessa área, mas, como eu falei para vocês, né, eu estou sempre me desafiando e buscando algo que não tem um roteiro a ser seguido. Né? Então, hoje eu trabalho com plantas do mangue, né? São 3 espécies que só existem aqui, que tem aqui no Rio de Janeiro: mangue preto, mangue branco e mangue vermelho. E a gente estuda mais as folhas, mas a gente também está estudando os órgãos para ver qual atividade terapêutica essas plantas têm. Né? Então, são plantas que não têm muito estudo científico com essas propriedades, né, farmacológicas, biológicas. Então, a gente pretende, né, elaborar produtos mesmo para desenvolver fitocosmético, nessa linha. Né? Então, o último trabalho, que também estou orientando uma aluna junto com a professora Bárbara aqui da farmácia, a ideia era desenvolver um fotoprotetor. A gente chegou à formulação, mas a etapa final de ver a estabilidade da formulação, a gente ainda não conseguiu fazer. Mas a gente conseguiu, né, pegar o extrato e transformar numa forma farmacêutica. O extrato de uma das plantas do mangue, tá? Que é a Lagungularia racemosa. Então, a gente eu estou trabalhando com essas 3 linhas concomitantes, né? Então, são linhas bem diferentes, e de acordo com o interesse dos alunos também, né? Então, a gente, para se adequar ao programa de pós-graduação, que é Ciência e Tecnologia Ambiental, então, o ambiente hoje é uma área que todos nós temos que aprender, né, a fazer, porque a gente precisa de um mundo mais sustentável. Então, acaba que as linhas convergem para essa, né, para adquirir aí uma certa sustentabilidade em todos os projetos. Sim. Aproveitando isso em relação aos docentes e os alunos atualmente, como é a sua relação com eles e como é que funciona para vocês, sendo diretores, e também os principais desafios que vocês têm com isso? Gerar. Relação. Tanto docente quanto discente. Sim. Vocês como diretores do curso. Para que seja estimulante para ambas as partes, tanto para os professores, tanto quanto para os alunos. Eu acho que aqui, né, na UERJ ou na UERJ, vocês têm um privilégio que eu, não sei, Florencio, só vocês têm. Né? As turmas são pequenas, o contato que vocês têm diário com o professor, muitas vezes com contato de WhatsApp, eu não tive. Né? As minhas turmas eram de 70 a 100 alunos. Né? Aqui vocês têm turmas pequenas, claro que a estrutura física contribui para isso, mas eu sempre falo para as minhas turmas, né, quando eu estou ministrando as minhas disciplinas, aproveitem isso, né, esse contato próximo ao professor, porque você pode tirar suas dúvidas, não só suas dúvidas, mas pegar também sugestões de carreira profissional, como que foi a trajetória, né, do professor. Então, eu falo sempre nas minhas turmas, né, aproveitem esse privilégio que vocês têm aqui. Né? Então, essa relação, não só minha, mas eu acredito que todos os docentes têm com os alunos, ela é muito próxima. Né? Então, falando da minha parte de docente, eu sempre tive uma relação muito próxima com os alunos, em relação à pesquisa, né? Como pesquisadora. Eu também tenho uma relação muito próxima com meus alunos. Agora, na direção, né? A gente acaba se dedicando muito ao administrativo, né? Mas sempre que eu posso, né, a gente se reúne para seguir o que eles estão fazendo. Né? Então, eu procuro dar o exemplo assim, do que eu fui, né, como que eu cheguei até aqui, o que a gente precisa se dedicar. Né? A pandemia foi um desafio para todos nós e trouxe algumas consequências. Né? Vocês, né, tiveram muitas aulas remotas, esse contato ficou muito prejudicado. E o contato com a pesquisa em si também. Então, esse resgate desse mão na massa,
de estar sempre ali com o aluno, tem sido um desafio grande para mim, né? Porque o aluno hoje, ele é mais disperso, né? Ele tende a remoto, né? Fugir por remoto. Nós também, muitos professores querem, vamos fazer remoto. E isso é um desafio diário, a gente trazer o presencial, as reuniões presenciais, porque esse contato, ele é muito importante, né? Então falei de docente, pesquisador, e na direção, né, formar, né, fazer gestão de pessoas, como eu falei, né, não é uma coisa que a gente aprende. Eu não fiz esse curso, não me especializei nisso, e foi um achado. Eu acho que eu consegui descobrir um lado que eu não sabia que eu tinha. Eu nunca assumi nada no administrativo, sempre desviei, né, e acaba que eu caí nesse lugar, né, que foi muito bom para me conhecer um pouco mais, para trabalhar coisas que outras pessoas não viram, né, e principalmente fazer gestão de pessoas, né? Então hoje, né, claro que tem a parceria com os diretores da outra faculdade, a gente consegue ver os 3 segmentos, a gente consegue ver a importância que é a gente ter uma sala mais acolhedora para que a aula seja melhor para o aluno e também para o professor. Não é fácil, né? Porque quando a gente encontra uma demanda muito reprimida, né, de anos, inclusive contando com a pandemia, né, ficou muito tempo fechado, a gente encontra isso numa época sem recurso financeiro, né? Então a gente tem que transformar o pouco recurso que tem em muitas ideias sendo aplicadas, né? Então não é fácil, mas a gente tem feito isso e a gente tem descoberto algumas potencialidades, né? No corpo técnico, no próprio corpo discente e no corpo docente, né? Os alunos também têm contribuído bastante, trazendo as demandas. Então, o fato da gente ouvir, né, ter uma escuta ativa das pessoas, a gente entender qual o problema para a gente gerar uma solução, tem sido bacana. Assim, eu acho que é natural, né, essa transformação, que a vida é isso, constante transformação, a gente vive assim, né, progredindo, né, a questão que a gente não retrocede, sempre para frente, né, embora que tenha, eu falo, né, meu tempo lá atrás era melhor, não era melhor nada, melhor é hoje, aqui e agora, e no futuro vai ser melhor ainda, né. Eu acho que a relação do professor-aluno como um todo, né, se transformou e precisa se transformar, é necessário sim, né. Eu não quero ter, ou não quero passar para os meus alunos algumas questões que eu via lá quando eu era aluno, né, quando tinha com os professores. Eu via que alguns eram exemplos para mim, mas outros não. Os exemplos como não fazer, né, como não ter uma relação com o aluno, que ao invés de incentivar o aluno, de pegar o que o aluno pode ter de potencial e trabalhar aqui, pelo contrário, viu o que o aluno tinha de, né, assim, a deficiência e reforçar a deficiência. Isso pedagogicamente não existe. Isso é matar o talento, né? E isso eu senti na pele, assim, isso, né, com alguns professores, né? Olhar a deficiência e reforçar a deficiência. Em vez de trabalhar o que eu tenho de potencial para suplantar aquela deficiência, não. Mas enfim, eu acho que isso, hoje o professor tem que ter esse cuidado, né? Por quê? Porque o aluno hoje está diferente, sim. Está sabendo o que quer. Eu acho que sabe o que quer e o que sente. O aluno hoje externa mais. No tempo era assim, aguenta e vai em frente. Aguenta e vai em frente, porque lá na frente você tem que ter seu diploma. Mas não é assim não, gente. Hoje sabe o que quer, sabe o que sente, o que tem que fazer, tem que falar assim, né? Então o professor hoje, coitado do professor, nós temos que saber fazer isso também, né? Porque também é um aprendizado para a gente, né? Porque quem está do outro lado também tem que saber, né? Além de saber a parte técnica, também tem que entender do outro, tem que entender o sentimento, tem que se abrir também, né? Está aberto para isso. Então, acho que esse é um grande desafio. E não é fácil, né? Porque o professor também tem suas questões. O professor, pelo com a pandemia, né, a gente ficou também surtando a pandemia. Nós também temos nossas questões também, né? Questões até nossas, como eu falei, até de lá que foram. A gente tende a repetir o que a gente passou lá na graduação, até lá atrás, no tempo da titia, do nível básico. A gente tende a repetir isso na sala de aula. E é um desafio para a gente quebrar isso, né? E a gente tem que quebrar, porque o tempo é outro, o tempo exige novas posturas, né? Postura do aluno e postura do professor, né? A Catarina colocou aqui uma questão interessante, né? Que o aluno hoje parece ser mais disperso.
parece ser mais disperso porque tem mais informações, tem mais acesso. Velocidade muito Mais maior. tecnologia. Mais tecnologias. Aí é um desafio o professor e o aluno trabalhar isso. Tem que trazer isso para realmente a nosso favor que eu falo do professor e do aluno, para todos terem um bom proveito numa sala de aula. Porque tá aí, gente, não tem como negar. Não tem como negar que hoje tem celular não, que seja mais nem celular, que seja um computador, um smartphone, um computador, que também é um celular, que também a gente liga. Hoje, com a questão até da inteligência artificial, que a pessoa falou muito da pandemia, gente, mas não é pandemia não. Tem pandemia sim, mas o que está mudando muito hoje nossas relações é a inteligência artificial. É tudo usar a inteligência artificial para tudo Pois e é. a gente não consegue viver sem. Pois é, claro, a gente já vinha convivendo com a inteligência artificial antes, mas agora, com essa nova geração, nossa geração de inteligência artificial, está colocando a gente numa situação presente e futuro de que a gente vai ter que mudar sim essas relações. Cada vez mais inserido no Justamente, inserido nas nossas vidas, né? Mas assim, isso é questão mais das novas tecnologias, né? Mas a questão do humano mudou sim, e está mudando, né? Hoje não tem essa que assim, eu tinha um professor que ele chegava, né, ele dizia, olha, fulano vai passar e fulano vai passar. Gente, baseado em quê? Baseado em quê? O semestre estava começando, baseado em que ele... O ego dele. O Deus. Isso não cabe. Isso, pedagogicamente, não cabe. Quem tem que ter mais atenção é aquele que realmente daquele já identificou que aquele tem dificuldade, ele tem que dar mais atenção no sentido de diferenciar, né? Como é que eu vou trabalhar aquele aluno para poder ele explorar essa dificuldade e conseguir passar. O prêmio era ter mais reprovação do que aprovação, né? Parece que o índice de aproveitamento da disciplina era pelo número de reprovação, era pela fama do professor ser ruim, a fama do professor ser bom, né, ter mais aprovação, era ruim, gente. É uma inversão total, né? O professor que aprova mais é o ruim, o professor que reprova mais é o bom, é porque existe mais. Tudo bem, eu acho que faz parte da vida, né? A vida não passa a mão na cabeça de ninguém, as coisas estão sendo enfrentadas, vivemos num mundo de concorrência assim, vamos concorrer, vocês vão sair daqui, vão concorrer ao emprego, precisam mostrar que sabem, né, dos seus talentos, mas aqui na universidade é a questão da aprendizagem. Nesse momento a gente se trabalha a questão técnica, trabalha o emocional, trabalha o cidadão, né? Eu acho que isso vocês, alunos, hoje estão com essa visão, né? E estão mostrando para a gente, professores, que é preciso mudar. Claro, que nesse processo há conflitos. Então tem um choque aí, né? E assim, nós como diretores, às vezes temos que gerenciar esses conflitos, né, Catarina? Às vezes chega para a gente esses conflitos, né? Mas assim, porque há um choque sim. Mas é necessário sim, rever essas posições, eu acho, né? Porque a vida é assim mesmo, né? É mudança, temos que estar abertos. E quem refrear a mudança vai ser passar por cima, passa por cima, a coisa vem e passa por cima, fica lá para trás. Então eu acho que o desafio hoje, né? Hoje tem sim uma grande mudança, né? E o que a gente hoje tem que trabalhar é administrar esses conflitos que é dessas gerações, mas que precisam ser trabalhadas, né? Então eu acho que é isso, né? Tem essa mudança assim da postura do professor em relação ao que é necessário, né? Fazer essa mudança, né? E a gente, como na direção, a gente sente isso, né? Porque a gente está assim mais no dia a dia da sala de aula, mas está administrando o que vem lá por trás, né? Justamente, né? São os conflitos que chegam para a gente, a gente atender, né? Porque a grande questão hoje, né, é atender essa grande demanda que é trazida pela questão psicológica, emocional, que os alunos nos trazem, e os funcionários também, os professores nos trazem, né? Eu acho que é uma grande questão hoje que a gente tem que administrar, porque é uma demanda muito grande, né? Porque o mundo está exigindo também da gente mais esse trabalho emocional, né? E como eu falei, a universidade também tem seus conflitos, né? Tem seus conflitos. E aqui onde tudo pode estourar e a gente tem que administrar isso. Bom, você trouxe para a gente que participa da colação de grau, e a Catarina falou que trabalha com a graduação. Qual é o sentimento que vocês têm quando vocês formam novos pesquisadores? Bastante questões existenciais. É verdade. Primeiro, acho que passa um filme
meu, assim da minha trajetória. Realmente, toda vez que tem uma colação de grau, eu fico pensando na minha trajetória. E eu vejo muito a família, né? Às vezes, muitos alunos vêm com suas famílias. Eu vejo como o brilho no olhar de cada um daqueles familiares, né? Como eu sempre falo isso mesmo, né? Na colação de grau, que ali está um aluno se formando, mas por trás tem uma família, tem um pai, tem uma mãe, tem um tio, tem um irmão, que ajudou, que auxiliou de alguma forma, né? E que ali é um projeto, um projeto de família que deu certo, que está dando certo, né? E é isso que eu tenho que passar para eles, né? E que a questão que é contínuo, né? Que a formação é contínua, né? Que a universidade quer dizer, não formou, né? Que não está formado, iniciou um processo, né? Contribuiu no processo, o processo é contínuo, né? Que eles ainda precisam continuar a formação deles no futuro, né? Tanto como profissionais como cidadãos. Mas que a universidade, né? É isso que eu passo para eles, e tenha contribuído, né, de uma forma grandiosa, né, positiva nessa formação, tanto profissional, técnica, tanto na parte também pessoal, né, como cidadão. Né. É isso que tem que passar para eles na formação de grau. É esse sentimento que eu tenho, né, quando estou participando de uma colação de grau. Né. O Florencio colocou a família, né? A família. Sem a família a gente não consegue fazer nada, né? Então essa rede de apoio que a gente tem, né, para sair de casa, fazer o vestibular, isso é essencial, né? E a família até hoje, né, nos passos futuros é importante. E eu também coloco isso na colação de grau, né? Além da importância da família, que como é importante o olho brilhando, né, dos professores, dos pesquisadores, quando a gente está na graduação, e de vocês, alunos, aproveitarem esse olho brilhando daquele que está ali na frente, né? Porque quando a gente faz com amor, né, com paixão naquilo que a gente se especializou em fazer, eu acho que a gente gera, né, novos pesquisadores, novos alunos, novos profissionais, com uma vontade de fazer acontecer, fazer diferença. Começa um processo apaixonado. Então, acho que formar novos pesquisadores, novos profissionais, é disso, né? Como eu estou sendo em sala de aula, né? Qual é o papel que eu estou exercendo aqui? Né? Lógico que a inteligência emocional, ela está presente, né? Florencio colocou aí vários casos, né? Que a gente precisa ter essa inteligência emocional para lidar com os problemas e não deixar isso impactar na formação de vocês. Então, não é fácil, né? De novo, a gente está falando das coisas que não são fáceis, mas quando a gente tem uma determinação, a gente consegue fazer isso. Então, acho que formar novos pesquisadores é nesse caminho, né? Da gente trazer exemplos, trazer o nosso melhor exemplo, né, para a sala de aula. Sim. E que conselhos vocês dariam para vocês quando começaram a graduação com esse olhar de hoje que vocês têm? Olha, eu daria vários conselhos para vocês. O primeiro conselho era me cobrar menos, né? Eu sempre fui perfeccionista, sempre me cobrei. Aquela validação acadêmica, né? Sempre, né? Claro que eu terminei a faculdade sem ter passado nenhuma recuperação, nenhuma prova final e fui agraciada, né, com diploma, com laude na UFRJ de quem termina com CR acima de 8. Quem termina com 9, acima de 9,5 também ganha premiação, né? Só que hoje, né, quando eu olho, por que eu me cobrei tanto? Se eu tivesse que dar o conselho para mim mesma, e que eu pretendo fazer isso para os meus filhos, é aproveitar mais a graduação, talvez terminar um período além, mas experimentar mais, né, fazer mais estágios, porque quando a gente se forma, eu falo para os alunos, né, o problema só aumenta, porque a gente vai para o mercado de trabalho sem experiência, e ali não tem como você falar, eu não sei, você já está formado. Então, assim, se eu pudesse voltar atrás, eu me cobraria menos, né? Porque a nota é importante, né? Eu ganhei esse diploma a mais na UFRJ, mas talvez se eu não tivesse ganho e tivesse aproveitado aprender mais sem pensar na nota, eu acho que seria mais vantajoso, né? Porque a gente se cobra demais e vive menos, né? Então, eu me daria esse conselho. E você, Florencio? Não, é injusto, né? A gente pegar, avaliar o eu lá do passado com a mente de hoje. Porque eu sou hoje por causa do eu lá do passado. Assim, eu diria, não, muito bem, você fez o que podia fazer, o que podia, foi dar em suas mãos. Um ótimo conselho. Você fez o que podia, né? O que
você entendia em questão do que estava ali se apresentando e o que você entendia do mundo, né? Porque assim, pode apresentar mil opções para a gente vai escolher o que a gente entende do mundo, o que a gente entende que é melhor para a gente naquele momento, né? Fica difícil. Mas eu acho que, assim, olhando, assim, uma questão que hoje que eu não faria, né? Não faria hoje. Era essa questão, como eu falei, né? A questão, eu falei para vocês, a questão do não deixar mais, assim, eu falei de professores que eram bem mais rigorosos ou até tinham uma postura que hoje eu não aceitaria mais, né? Não aceitaria mais. Eu acho que é uma questão de respeito ao ser humano, né? Há certas posturas do passado hoje não cabem mais. Hoje eu não deixaria mais certas situações acontecerem comigo como aconteceu no passado, eu não aceitaria hoje. No passado é o que eu podia fazer, né? No passado é o que eu podia fazer, é o que eu podia aguentar emocionalmente, era ficar calado e chorar em casa, era estudar, justamente, era o que eu podia fazer, mas hoje não. Hoje nós temos outros mecanismos que nos protege o aluno, protege quem está sendo, como é que se diz, vítima de uma situação dessa, né? Hoje nós temos essa situação, então hoje não se passar por isso, né? Então hoje o que eu faria diferente era isso. Mas assim, o eu do passado fica lá, não estou cobrando, fez o que pôde fazer, então por causa das escolhas dele do passado, eu estou aqui hoje com essa concepção. Sim. Bom, vocês dois têm projetos de extensão voltado para a sociedade em si, Florencio com foco na pós-graduação na Zona Oeste, e a professora, como bem trouxe, usando produção de farmácia produzida, com as flores do mangue, né, também localizado. Como vocês acham que é o principal ponto de impacto máximo da faculdade em si, para a sociedade? E para a formação também dessas pessoas, das pessoas em si. Eu acho que a gente trazer novos conhecimentos, né? E através do que vocês estão fazendo hoje aqui, né? Através da extensão, a gente atingir a sociedade. Você não sabe o tamanho da importância da gente levar daqui para fora, né? Então, às vezes a gente fica muito aqui dentro e não sabe o mundo que está lá fora. Então, a gente levar os novos conhecimentos, as novas tecnologias, as novas técnicas que a gente faz aqui para fora, através de projetos de extensão, a gente consegue impactar muito, né? Então, eu acho que essa é a importância da universidade, né? A gente ir além dos muros, a gente levar o que a gente está fazendo aqui e aplicar lá fora, porque às vezes você falar, né? Meu avô trazia muito isso quando ele falava para mim sobre essa questão do cabelo, ele falava assim: mas não adianta ter a planta ali ativa se você não tiver adubo. Que ele falava isso. Ele falando com as pessoas ali, ele conseguia atingir porque era dentro do conhecimento que aquelas pessoas tinham, né? Então, se eu faço a minha pesquisa aqui e chego lá falando só nome científico, eu não vou conseguir atingir a população. Então, a gente também tem que aprender a fazer o que vocês falaram aí no início, né? Facilitar, trazer uma linguagem mais acessível, né? Então, a gente tem que transformar, através dos projetos de extensão, o termo científico aqui dentro para aplicação lá fora. Então, acho que esse é o nossa grande missão e o grande legado também que a gente pode deixar, né? Gerar o conhecimento e aplicar. Quer acrescentar? Não, eu acho que assim, gente, eu acho que a educação transforma assim. Eu acredito nisso. Temos dois eventos aqui, vocês também, né? Que eu acho que a gente saiu de onde saiu, né? Cada um com sua história, né? Cada um com seu ponto de partida diferente, mas com suas semelhanças, né? Através da educação, né? E a educação, eu falo, e a universidade teve um papel importante, né? na transformação da minha vida, né? Da minha formação, e aí a partir disso eu estou aqui hoje, né? Mas por causa disso foi a universidade também. A universidade teve uma grande contribuição na minha vida, na transformação da minha vida, né? A transformação profissional e a transformação através de trazer conhecimentos, né? Que é esse o papel da universidade, trazer esse conhecimento, né? E essa transformação. E a UERJ aqui dentro da Zona Oeste, como eu falei que no início, ela tem essa importância, já tem essa transformação, uma vez que a maior parte dos nossos alunos é daqui da região. Então, eu acho que a gente já está cumprindo, né, Catarina, essa missão no sentido que a gente já está atendendo uma certa demanda
da região. Mas como a professora Catarina colocou a questão da extensão, é importante também a universidade sair, né, desse mundinho dela e também em direção à população, à comunidade, né, levando conhecimento, né, e trazendo também as demandas, e também conhecimento, porque a sociedade e a população também tem suas demandas, principalmente seus conhecimentos. E eu acho que a universidade pode trabalhar nesse sentido também, né, e trazer as demandas, né, e trabalhar em cima dessas demandas da sociedade, e também dos conhecimentos que está vindo também da sociedade. Eu acho que é uma relação de troca. Eu acho que sempre tem uma relação de troca, né, nas nossas relações, na nossa vida, né? E essa a questão da formação, né, dos nossos alunos, eu acho que é o papel de toda a universidade, né? E eu acho que nós estamos aqui conseguindo contribuir, né, para essa formação dos nossos alunos, né? E colocando, né, na vida, não falando só no mercado, né, não falando na vida, né, alunos, né, profissionais com boa formação, né. Eu acho que isso consegue transformar a sociedade, né, que quando a gente forma bem um profissional em termos de formação técnica, em termos de cidadão, eu acho que isso vai ser um multiplicador, esse profissional, esse egresso vai ser um multiplicador de uma transformação, né? Vai ser, ou até uma semente da transformação da sociedade, né? Eu acho que conhecendo a nossa proposta, né, de ensino, a proposta de ensino de muitos professores aqui, né, eu acredito que a transformação em si também já parte do que a gente está formando, né? Os alunos que a gente está colocando na vida, né? E eu acho que esses alunos estão fazendo essa diferença, né? Essa diferença da sociedade. Sim. E como cada um de vocês gostaria que suas contribuições fossem lembradas pela UERJ e pela comunidade acadêmica em geral? Essa provavelmente é a pergunta mais complexa da rodada. Olha, eu gosto muito dessa visão de ser mais simples, né? Assim, de ser algo que fez. Porque eu acho que tudo é uma construção coletiva. Quando eu trago para mim, parece que eu estou esquecendo as pessoas que sei lá, que estão de alguma forma contribuindo para aquilo que precisa acontecer também. Claro que tem pessoas que destacam em certas ações, ou coordena certas ações, mas eu acho que tudo é uma construção coletiva, né? Mas o que eu quero trabalhar muito, né, como eu já falei aqui, né, acho que é o tom da minha fala aqui, essa questão da inclusão, essa questão do humano, entender, né, da valorização do ser, né? Eu acho que numa gestão, quando se valoriza a pessoa, o ser, né, as relações das pessoas, eu acho que pode até parecer meio clichê, mas eu acho que eu gostaria de ser lembrado assim, né? Claro, tem assim, acho que tem uma questão bem comum nossa, né, Catarina, que fala da questão do campus novo. Eu acho que sim, tem essa questão de sair de uma gestão e deixar a gente já na nossa casa definitiva. Isso não estamos valorizando, não. Eu acho que isso é importantíssimo. Mas até isso eu acho que é uma construção coletiva também. Pertencimento é incrível. Sim. Isso eu acho que vai ser um grande diferencial. Como eu até estava falando ontem, né, eu acho que a gente, quando a gente mudar lá para o nosso campus, né, que todos os nossos problemas serão resolvidos, né, mas assim, acho que boa parte vai estar resolvido, né, e vai dar essa questão que você falou do pertencimento. Mas assim, claro, isso ter nós gestão com essa conquista, eu acho importantíssimo, né? Mas é uma construção coletiva, sim. Mas o que eu falo de mim é ser reconhecido como essa questão da gestão mais inclusiva, mais da valorização do aprendimento e do ser humano, né? Então, eu concordo com tudo que o Florencio colocou, né? Vou só reforçar. Eu acho que a grande marca que a gente pode deixar, e aí eu incluo ele também, é a nossa garra e determinação, né, de fazer as coisas acontecerem, independente de obstáculo, pedra no caminho. Porque isso a gente vai encontrar em todos os momentos da nossa vida. Se foi lá atrás, quando a gente estava no ensino médio, e no futuro, né, quando a gente tiver na nossa nova sede, outros problemas virão, né? Então, eu acho que você ter uma determinação, um otimismo de fazer acontecer, você sempre tem um não. Eu sempre falo isso, o não a gente já tem de cara. Então, se a gente não fosse determinado naquilo que a gente ia desistir, né? Então, muitas coisas a gente vem fazendo aqui, você falou de pertencimento, né? A gente teve agora a questão de
de proporcionar salas de convivência, né, para o técnico, para o aluno, né? Então a gente esbarra em vários obstáculos, né, para fazer acontecer, e a gente vê muito não e poucos dão sim para a gente. E a gente seguir determinado que isso vai fazer a diferença. Então eu acho que a marca maior que a gente pode deixar é a mudança de cultura, que as pessoas precisam pensar nas outras e deixar o ego mais afastado, né? Eu acho que o altruísmo, ele falta muito, e isso traz a saúde mental que a gente está vendo aí, né? Muitos problemas de saúde mental, suicídio, né? Porque as pessoas estão cada vez mais voltadas para o seu interior. Então, a marca maior que a gente, né? Eu falo a gente porque a gente tem essa parceria das duas direções. Sozinha a gente não consegue fazer. Quando uma direção quer uma coisa e a outra não quer, a gente não consegue evoluir, né? E não falo só de direção, eu falo de equipes mesmo de trabalho, equipes em cada setor administrativo. Muitas pessoas vocês nem vão conhecer durante a trajetória de vocês, mas eles estão lá fazendo o trabalho que tem sido essencial, né? Então, para terminar, Lavoisier, né, já falava, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a gente poder transformar culturas ou coisas enraizadas em potencialidades, eu acho que isso vai ser a nossa grande marca para o UERJ, né? E principalmente o UERJ Zona Oeste, né? A gente trazer isso para o bairro mais populoso da América Latina, que a gente aprendeu, né? Então não é só do Brasil, trazer um bairro que mais populoso, mas ele sofre com oportunidades, né? Falta de oportunidades. E a UERJ aqui dentro, ela pode fazer isso sim, né? Mas depende das pessoas. Então a gente precisa muito, né, trazer essa marca internamente, né, para levar para fora. Encerramos aqui. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Esclarecedor, do lado humano, do lado acadêmico, é sempre bom ouvir e conhecer vocês, porque a gente tem um contato um pouco menor. E ver também a nova perspectiva de vocês, como vocês lidam com isso no dia a dia, e ver o quão engajado um incentivo aos alunos, incentivo de deixar essa marca pra gente, tanto aqui quanto no nosso campus futuro. E isso é incrível, foi incrível, um papo incrível. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando isso, né? Como a Catarina falou, tem hora até que a gente se emociona, né? O objetivo é esse. E colocar isso para vocês é importante, esse momento é importante, né? Colocar essas questões. E é interessante que vocês colocaram, como até que a Catarina falou, eu também pensei que a gente ia falar sobre os cursos. Mas essa abordagem dada, eu achei muito interessante, essa perspectiva e conhecer essa visão nossa sobre esses pontos que vocês colocaram. Eu achei muito interessante essa abordagem do Império. Eu quero agradecer a oportunidade. A nossa vida é tão corrida que a gente não para olhar para a gente mesmo, né? Então, olhar o que a gente já fez, o que a gente projetou, o que está dando certo. Né, o Florencio colocou isso, né? Eu sou orgulhoso daquele eu que eu fui. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que valorizar que a minha orientadora falava, a gente também aprende com os erros, né? Então, é isso, valorizar cada momento e projetar para frente, sempre para frente. Para frente. Né? Sempre projetando para frente. Então, muito obrigada pela oportunidade. É isso, pessoal, terminamos aqui mais um episódio. Como a professora Catarina falou, ficou um pouquinho longo, mas aproveitem o tempo, escutem com carinho, se inscrevam no canal. Obrigado. É isso, tchau, tchau.